Nós estaremos meditando a respeito dos versos de 8 a 10 agora pela manhã, mas faremos a leitura de todo o texto até o final do capítulo, já nos preparando também para ouvir a palavra de Cristo à noite. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra que já foi lida e que na sua simples leitura já edifica-nos os corações, já nos instrui a respeito da Tua vontade. Mas, ó Deus, nesse momento nós queremos clamar-te por direção, pela condução do Teu Santo Espírito, ó Pai, de maneira que ao expor esse texto, nós possamos encontrar a fidelidade do Senhor. Ó Deus, dizendo e expondo a Tua palavra somente naquilo que de fato o Senhor esteja dizendo, esteja nos falando. E do mesmo modo, ó Pai, que por graça do Senhor e direção do Senhor, cada um dos Teus servos nesta manhã sejam ouvintes sinceros, prontos e dispostos a ouvirem a Tua palavra, a receberem com sinceridade, com prontidão no coração, para sair daqui para viver segundo o conselho do Senhor. Viver uma vida que de fato frutifique o caráter e a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver, ó Pai, aquelas coisas que fazem dar-nos nas nossas vidas, ó Pai, o fruto do Espírito, e possam assim, ó Pai, ser agradáveis a Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, não porque merecemos, mas unicamente porque confiamos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Amados, nós continuamos com as colocações, as argumentações do apóstolo Paulo sobre a vida mudada pelo Evangelho, sobre a vida transformada pelo Evangelho. O apóstolo Paulo vem argumentando a partir do capítulo 12 sobre a maneira de viver segundo uma vida centrada no Evangelho, segundo a mudança que o Evangelho, que é o poder glorioso de Deus para a nossa salvação, produz em nossas vidas. E agora Paulo, ele vai falar mais ainda sobre a relação que existe entre as nossas relações mudadas, as nossas relações com o próximo, com o outro, na base do fundamento que é um amor sincero, que ele já havia exposto anteriormente. Paulo agora ele vai estabelecer uma relação muito importante no fundamento do amor das nossas relações, com algo que por muitas vezes nos faz nos perder em relação a cumprir com a vontade de Deus, que é a relação que existe entre o que fazemos e a lei do Senhor, entre as disposições normais de qualquer crente de obedecer à lei de Deus. Paulo aqui ele vai nos argumentar sobre o fato de que nós devemos algumas vezes financeiramente às pessoas, e devemos pagar essas pessoas, assim como ele já havia dito que quando devemos impostos, devemos pagá-los. E agora ele fala que não existe apenas dívidas a serem pagas,
dívidas que contraímos com outras pessoas e que devemos pagar, mas que há uma dívida que deve ser paga e que jamais será paga completamente, que é a dívida do nosso amor para com o próximo. De maneira que o tema de nossa mensagem hoje é: pague suas dívidas, em especial a do amor. Sobre isso que nós iremos considerar a respeito daquilo que nos diz os versos de 8 a 10. O apóstolo Paulo falando de que o nosso cumprimento da lei, ele está também fundamentado, baseado no amor sincero. Nós só seremos capazes de agir corretamente com o próximo quando, em relação a eles, nós cumprimos com as nossas dívidas de amor para cada um daqueles que Deus nos colocou para serem amados por nós. As dívidas, meus irmãos, elas costumam criar muita pressão sobre aqueles que devem. Ninguém gosta de dever. Numa certa ocasião, na Idade Média, uma pessoa morreu e ao morrer descobriu-se que ele devia, numa expressão popular, para Deus e o mundo. E nesta ocasião de sua morte, seus bens acabaram, todos eles sendo necessariamente levados a leilão para se pagar as dívidas dessa pessoa. E o rei então disse que gostaria muito de adquirir o travesseiro dessa pessoa. E certamente que esse travesseiro deveria ser muito bom, porque alguém que devia tanto conseguir dormir à noite, certamente porque tinha um travesseiro dos melhores. Então ele fazia questão de, dentre os bens leiloados dessa pessoa, eu quero o seu travesseiro. Eu quero dormir algumas noites com esse travesseiro também. E não é bom. E de fato Paulo começa aqui, não obstante o argumento do texto não ser sobre o pagamento de dívidas, mas ele começa para dizer que nós devemos pagar a quem nós devemos. Do mesmo modo que quando devemos ao Estado os nossos impostos, nós devemos pagá-los, ele está dizendo, mas vocês também devem pagar àqueles a quem vocês devem financeiramente. Mas Paulo começa falando disso para dizer que há uma dívida que nós temos uma enorme dificuldade de pagar. É muito fácil, mesmo para aquele que viveu na Idade Média devendo tanto, e para nós que vivemos num país onde o arroxo financeiro é sempre uma realidade, é sempre uma constante, é muito fácil lidar com dívidas financeiras quando nós nos deparamos com o fato de que devemos ao próximo o amor. Paulo, ele nos confronta com algo muito importante nas nossas vidas, que certamente vai fazer com que você encontre dificuldade de dizer que tenha de fato pagado a dívida de amor que você tem para com as pessoas, que você tem para com o próximo. E muitas vezes nós não precisamos ir longe para concluir, para perceber que estamos devendo e que estamos em muita dificuldade de pagar a nossa dívida de amor. E não apenas com pessoas distantes, com pessoas que não gostamos, com pessoas que nos machucam, que se opõem a nós, que nos perseguem, nos oprimem. Mas nós temos dificuldade de pagar a dívida de amor com as pessoas mais próximas que nós temos. Maridos, vocês estão com dificuldade de pagar a dívida de amor que vocês têm para com as vossas esposas. Pais, vocês não amam os seus filhos da maneira como Deus ordena, vocês deveriam amar. Irmãos da igreja, vocês que foram postos numa unidade de espírito, numa unidade de fé, numa unidade corporal em Cristo Jesus, para viver como povo, como a comunidade da fé, vocês têm andado em dívidas de amor para com seus irmãos. E é esse o argumento de Paulo aqui. Pague as suas dívidas, em especial as dívidas do amor. E eu creio que certamente os nossos corações são confrontados porque nós podemos admitir que nós, em Cristo Jesus, agora, nós amamos os outros, mas não tanto quanto nós deveríamos amar. E é por conta disso que Paulo, então, ele insiste mais uma vez, ele dizendo agora que não apenas devemos entender que
o amor tem que ser sem hipocrisia, que não apenas o amor deve ser despido daquelas duplicidades terríveis que fazem dele uma expressão falsa, seja aquela duplicidade interna que faz com que o nosso entendimento de amor seja errado, distorcido, e ele no final das contas não seja amor, como também naquelas duplicidades externas, quando não amamos a pessoa, mas fingimos que amamos. Agora Paulo ele diz algo ainda importante sobre o amor, que é o fato de que o amor, esse com o qual nós nos complicamos tanto, é um grande débito, uma grande dívida que nós temos para com o nosso próximo, para com aqueles que vivem à nossa volta. E assim, não importa quanto tempo você tem sido um cristão e um bom cristão, e quanto você tenha crescido como cristão, você ainda tem muito espaço, e ainda há muitas coisas para que você precise resolver em relação ao amor. Meus irmãos, Paulo, ele traz aqui a ênfase bíblica sobre o amor, que não é pouca coisa, que não é pouco frequente. Há algumas ocasiões em que nós somos aterrorizados com a ideia de alguns crentes. Nós somos cristãos reformados, nós somos confessionais, nós temos documentos que estabelecem a nossa fé, e em alguns instantes, em alguns momentos, nós temos ouvido de alguns que professam essa fé reformada, de que o importante é nós termos precisão teológica com relação à confissão que nós fazemos, porque não é tão importante para a gente ser relacional, que a igreja não deveria se preocupar tanto com amor, mas se preocupar muito com a fidelidade teológica. Há um grande equívoco nisso, e é esse o argumento de Paulo nesse texto. Paulo aqui está dizendo que o cumprimento da lei é o amor. A validade, o aspecto de legitimidade da nossa confissão é o amor. O que faz com que seja evidente e como algo verdadeiro a confissão teológica que nós fazemos, as afirmações credais que nós fazemos, é o amor. O amor é aquela prova estabelecida nas ênfases das Escrituras para fazer evidente como verdadeiro todas as coisas que nós dizemos ser e dizemos fazer. É o amor que é a prova final da legitimidade daquilo que dizemos, daquilo que falamos às outras pessoas. É o amor que colocará à prova o ministério pastoral meu e do pastor Carlos como legítimo diante de vocês. Não apenas as palavras, mas o amor como a prova dessas palavras. É esse o argumento do apóstolo Paulo aqui. E ele diz que Jesus afirmou que o amor é a marca distintiva dos seus seguidores. Nós falamos que nos textos anteriores Paulo vem resgatando o ensino de Jesus, não obstante ele não fazer referências explícitas disso. Mas o tempo todo, nas palavras de Paulo, que está ali, é o ensino do nosso Senhor Jesus, e claramente dizendo: olha, se vocês são dele, vocês são assim, vocês são um povo que ama, porque ele amou para nos ensinar a amar. O tempo todo, Paulo aqui está resgatando como aspecto prático do Evangelho o próprio ensino de Jesus sobre o amor. Lá em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Com isso todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não apenas que vocês tenham palavras corretas, precisas, não apenas que vocês tenham um credo teologicamente sustentável, biblicamente correto, mas que vocês tenham amor uns pelos outros. Nisso saberão que vós sois meus. Isso é palavra do próprio Senhor Jesus. E continuando, Jesus, nesse mesmo texto, para o caso dos discípulos terem perdido alguma coisa, no mesmo discurso ele acrescenta, lá no capítulo 15, verso 12, quando ele diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E então, caso mais uma vez os discípulos se perdessem nisso,
perdessem de vista o fato de que nós somos relacionais, de que fomos feitos para amar. Em João 15:17 ele diz: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Como não perceber a ênfase relacional no amor que o próprio Senhor Jesus estabelece à sua comunidade de discípulos? É isso que Paulo está concluindo aqui. E Paulo frequentemente ele vai martelar nessa mesma tecla, nessa mesma nota. Lá em Romanos 12, atrás, que nós lemos no verso 9 e 10, ele diz que o amor seja sem hipocrisia, e sejam dedicados, prefiram-vos uns aos outros no amor fraternal. Em 1 Coríntios 16:14 ele diz: todas as vossas obras sejam feitas em amor. Na mesma linha com o nosso texto, lá em Gálatas 5:14 ele diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, no comunicado: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Efésios 5:2, Paulo, para continuar sendo repetitivo quanto a esse assunto, ele diz: e andai em amor, como Cristo também vos amou e deu a si mesmo por nós. 1 Tessalonicenses 4:9: agora, quanto ao amor dos irmãos, vós não tendes necessidade de alguém para lhes escrever. Vós mesmos sois instruídos por Deus a que ameis uns aos outros. Não há dúvida, meus irmãos, de que a Bíblia é enfática quanto à necessidade, quanto ao dever de amarmos uns aos outros. E nisso existe uma grande dívida das nossas ações, das nossas atitudes, em exercitar esse amor para o próximo, uma dívida que Paulo diz aqui que jamais pagaremos. E muitos outros textos da Escritura vão repetir a mesma ênfase. Não apenas Jesus e Paulo, mas toda a Escritura fala desse amor. Nós vamos encontrar João falando desse amor, nós vamos encontrar o autor dos Hebreus falando desse amor, Tiago falando desse amor, 1 Pedro, o 1º e 2 João se repetem na ordem de amar uns aos outros. Hebreus 10:24, 13:1, Tiago 2:8, 1 Pedro 1:22, 4:8, 1 João 3:11 e 23, 4 de 7 a 21 e 2 João 5, o texto bíblico ricamente expressando o fato de que nós devemos nos dar ao amor uns aos outros como um fundamento da evidência da nossa fé, do nosso discipulado de Jesus Cristo. Jonathan Edwards, que foi um pregador avivalista, pregador do grande despertamento espiritual, ele, na tentativa de determinar a realidade das muitas profissões de fé que eram feitas, das muitas conversões durante o período do primeiro grande despertamento, ele colocou o amor no topo da lista para determinar se a fé era genuína, se era verdadeira. Ele acreditava que as evidências do amor ou a sua ausência eram o melhor teste pelo qual os cristãos poderiam tentar ou testar a sua experiência como uma verdadeira experiência cristã. Isso é extremamente relevante, especialmente para o nosso tempo, onde nós vemos ênfases extremamente firmes em meios como o nosso na questão da intelectualidade, e outros onde há grande ênfase no misticismo e num sentimentalismo que não é baseado numa relação verdadeira de amor, de verdadeira disposição ao atendimento das necessidades do próximo. Paulo aqui, ele vem fazendo um fluxo até chegar aqui e colocar aqui o amor ao cumprimento da lei. Lá no capítulo 12, versos 1 e 2, ele falou da nossa relação com Deus mudada, transformada pelo Evangelho, e a própria misericórdia de Deus como fundamento, como pré-requisito para as coisas que ele iria falar a partir do verso 3. E do verso 3 a 8 ele diz que a nossa relação com nós mesmos mudou, para depois dizer que a relação com o próximo mudou.
que as nossas reações às circunstâncias e às pessoas mudaram. Até a nossa relação com os governantes mudaram. E tudo isso para Paulo dizer, olha, estas coisas todas que eu estou falando tem o amor como o fundamento delas e como a prova, a grande prova, o grande teste de que a fé operada pelo Evangelho no coração de vocês é verdadeira. Nossa obrigação como crentes, meus irmãos, inclui pagar dívidas, mas a maior delas é a de amar o nosso próximo. É sobre isso que Paulo está insistindo, e é sobre isso que eu gostaria de agora fazer algumas aplicações com os irmãos. Primeiramente, no verso 8, Paulo diz que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, ou seja, não fiquem devendo questões financeiras ou objetos que você tenha pego, né? Há várias formas de dívida. Eu estava vendo essa semana no Facebook um pastor que postou um pedaço da estante dele e havia um vazio nesse pedaço da estante, e ele postava com pesar, com tristeza, dizendo que aquele espaço vazio da estante eram os livros que ele havia emprestado e que nunca mais, né, recebeu de volta. O pastor estava triste, porque eram livros que ele gostava, que ele precisava, né, mas que ele havia emprestado e não haviam devolvido. Então, se você pegou um livro emprestado, devolva, Paulo está dizendo aqui. Se você deve dinheiro, pague. Nós devemos ouvir o que Paulo está dizendo aqui. Mas ele está dizendo algo aqui importante na segunda parte do versículo 8, ele diz: exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que o amor é nossa dívida contínua que nunca podemos pagar de volta o suficiente. Se você devolver o livro para o pastor, acabou. Se você pagar o que você deve financeiramente, acabou, né? Seu nome sai do SPC, seu nome sai da listinha lá de negativados da biblioteca. Mas ele está dizendo que quanto ao amor, essa é uma dívida que você vai pagar, e ela não vai se extinguir. Nunca será o suficiente. Portanto, quando nós falamos aqui de amar alguém, não queira você fazer esse amor como um pagamento pontual. Do mesmo tipo que você vai lá e devolve o livro, do mesmo tipo que você vai lá, hoje eu amei o Luquinhas. Hoje eu fui na casa do Luquinhas, eu fiz cafuné no Luquinhas, eu levei um pavê gostoso para o Luquinhas comer, e eu agradei ele por 3 horas seguidas. Pronto, Lucas, a minha dívida está paga. Paulo está dizendo, não é assim. Não é assim. Pague o que você deve. Isso você consegue pagar. Mas a dívida do amor é algo que você paga, e nunca será suficiente. Ele está dizendo aqui que essa dívida do amor, ela não significa que nós podemos fazer pelo outro algo que nós possamos considerar suficiente. Que nós poderíamos dizer com toda a satisfação que, nossa, eu sou amoroso e eu amo para valer, e eu sou bom de amar. E eu sou bom em amar. Paulo está dizendo, não, você tem que entender que você nunca vai amar o suficiente. E por isso que você deveria tratar de começar a resolver isso logo. Porque se você já não está bem, pelo fato de que não conseguirá pagar essa dívida suficientemente, você estará pior se você não começar a fazer isso logo. O que significa, o que Paulo está dizendo aqui, é que a dívida do amor de Deus, que é infinita, e não pode ser descarregada por completo, consequentemente, nos coloca agora em uma dívida com relação ao próximo. Nós estamos obrigados a amar todos aqueles a quem Deus ama. Nós estamos obrigados a amar não apenas as pessoas como nós, mas obrigados a amar as pessoas contrárias a nós.
É interessante você observar o próprio contexto da vida do apóstolo Paulo, como nós já falamos outras vezes aqui. Paulo agora, amado por aquelas igrejas do Novo Testamento, amado por aquelas novas igrejas, ele é aquele que viveu como perseguidor delas. Ele que antes era inimigo delas. A maneira, por exemplo, como Estevão no seu momento de morte ama os seus algozes. Quando a única coisa que ele pede é que o Senhor receba o seu espírito e que os perdoe. Nada mais do que a atividade do amor que se modela no amor com que Jesus nos amou. Vocês se lembram que quando Jesus estava sendo sacrificado por cada um dos nossos pecados, ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós somos obrigados a amar aqueles a quem Deus ama. Nós somos obrigados ao amor porque Deus nos amou com um amor infinito e com um amor que nós jamais amaremos. E nós devemos continuar a pagar de volta essa dívida de amor aos outros. Ao fazê-lo, nós cumprimos a lei. É isso que é cumprir a lei. Muitos guardam o domingo com uma espécie de amor por si mesmo, de amor pela sua própria reputação, de amor pela maneira como será visto como cristão, como crente. Isso não é cumprir a lei. Você guarda o dia do Senhor de fato quando você o faz amando o próximo. Quando de fato, na guarda do dia do Senhor, por exemplo, você não deixa a presença daqueles que Deus quer que você ame. Como é que você pode guardar o dia do Senhor quando no dia do Senhor você repulsa a presença do seu pai, da sua mãe, mesmo que sejam fracos na fé? Quando você repulsa a presença daqueles crentes que são fracos, que deveriam receber de você um amor que é paciente, que é desejoso da sua santificação. Meus irmãos, o amor não substitui a lei. O amor é o que de fato nos permite cumprir a lei. E é preciso começar a pagar esse débito. 1 João 4, 11 e 12 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 3,16: Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos lessem com muita atenção no dia de hoje a pastoral do nosso boletim. O título dela é Vamos Levar o Amor a Sério. E a primeira proposta que vocês lerão é quanto ao fato de que você precisa levar a sério o amor a Deus. E aí, se você levar a sério o amor a Deus, você vai se despir de todo o egoísmo, de todo o egocentrismo, de tudo quanto faz o seu lazer, a sua individualidade, o seu conforto, um terrível ídolo, e te impede na sua zona de conforto de sair para o desconforto de ter que amar outras pessoas, de ter que amar pessoas que não te agradam, de ter que amar pessoas que não estão à altura das suas expectativas, mas que de fato foram ordenadas por Deus, devessem ser amadas por você. O verso 9 diz: Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode não ter dado um tiro no coração de alguém, você pode não ter roubado o dinheiro de alguém, a propriedade de alguém, você pode não ter cobiçado a mulher de alguém, mas você não estará cumprindo a lei se você não tiver
amor pelo próximo. É isso que Paulo está dizendo. O resumo de todas estas ordens, o resumo de todas estas ordenanças de Deus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o sentido claramente do que Paulo está dizendo é que há sempre um lado negativo e um lado positivo. O problema é que a gente só quer fazer a coisa negativa, o não fazer. Eu não mato, eu não roubo, eu não cobiço. Mas você ama? Porque do contrário, se você apenas não faz o que é mal, mas se você deixa de fazer o que é bom, você não saiu do lugar. Você não entendeu o que é cumprir a lei. Você não entendeu o que é fazer o que Deus está mandando. É mais ou menos assim. Você não mata, mas você promove a vida. Você não cobiça, mas você promove o respeito, a integridade. Você honra o outro. Você não rouba e você dá. A palavra que nos envolve no mandamento como um resumo de expressão amorosa, como um resumo de amor ao outro, é o fato de que não basta não fazer o que é mal, é preciso fazer o que é bom. É esse o exercício que Paulo lá atrás nos deu quando ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele diz aqui que o amor resume todas as demandas da lei. Se realmente você amar ao próximo, você não vai cruzar os limites da lei. Você realmente não vai se envolver com adultério, com assassinato, com cobiça. Mas é importante aqui, mais uma vez, nós falarmos sobre quem é o próximo. A palavra grega para o próximo aqui é aquele que está perto. No sentido mais amplo, o próximo são todos os seres humanos que são criados e amados por Deus. Um comentarista chamado Campbell Morgan, ele diz que o amor e a lei não são antagônicos entre si. A lei é a expressão do amor, e o amor ao próximo, a todos esses que Deus criou e amou, é o cumprimento da lei. J.C. Ryle, comentando, ele diz que o amor deve ser o fio de prata que percorre toda a nossa conduta. O que faz com que aquilo que você pratica não seja uma expressão de autojustiça, uma expressão de amor egocêntrico, uma expressão de amor à sua reputação, é o amor ao próximo. Esse fio de prata que deve percorrer a sua conduta e distingui-la em relação aos demais. Mas Paulo continua, e ele diz que o amor, ele não apenas resume a lei, mas ele nos capacita a cumprir a lei. Veja o verso 10. Ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o amor é o cumprimento da lei. Aqui nós temos o aspecto negativo, é que o amor ele não pratica o mal. Ele deixa de fazer o que é mal. Ele nos mantém dentro das exigências da lei. Mas é mais importante nós percebemos o aspecto positivo. É que o amor ele faz bem ao seu próximo. O amor ele age em favor daquele que é o nosso próximo. Em Lucas 6,31 Jesus disse: fazei aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Faça o bem. Nisso nós experimentamos de fato o amor como aquilo que nos capacita a satisfazer e a cumprir os mandamentos do Senhor. Portanto, o amor ele não apenas nos mantém nos limites da lei. O amor ele vai além, muito além das exigências da lei. Negativamente ele nos mantém nesse território dos limites, mas positivamente ele faz com que a gente vá além dos seus limites. Ele vai além do simples aspecto das proibições. Ele faz-nos ativamente promover o bem. O amor completa a lei. Como então nós podemos amar ao próximo e a nós mesmos? Certamente não é fácil, é difícil. Todas as coisas que Paulo vem nos falando
Certamente são grandes dificuldades para todos nós. Mas é importante nós reconhecermos que lá atrás o fundamento, o requisito foi estabelecido. Corações mudados pelo Evangelho farão isso aqui. A razão porque é muito difícil amar as outras pessoas é porque isso sempre requer auto-sacrifício e abnegação. A nossa geração ela é especialmente confortável. Meus irmãos, como nós amamos o nosso conforto, como nós amamos aquelas nossas zonas pessoais, onde nós somos agradados, onde nós ficamos confortáveis, né? Os homens adoram a televisão, os programas esportivos, os noticiários. Então, por mais que a esposa esteja lá ralando, lavando a louça suja do jantar, não é fácil para alguns homens largar lá o noticiário sobre o Flamengo, sobre o Corinthians, sobre o Atlético Mineiro, né? Ir lá ajudar a esposa, ou quem sabe virar para a esposa e falar: "Ô meu bem, pode subir, deixa que eu lavo essa sujeira toda aqui", né? Não é fácil você largar a sua zona de conforto para fazer pelas suas crianças aquele investimento de bem que trabalha para a instrução delas. Nossa, 90 minutos do jogo do meu time, você já parou para pensar o que seriam 90 minutos nossos de tempo com os nossos filhos? Nós temos dificuldade. Você sabe por quê? Porque nós somos mimados à autogratificação. Nós pensamos assim: mas eu trabalho muito, eu peno pra caramba durante a semana, fico ralando, já dou comida, já dou roupa, já dou conforto para as minhas filhas. Por que eu vou ficar sem o meu divertimento, sem as minhas distrações, para oferecer ainda mais coisa para elas, perdendo o meu jogo, perdendo as minhas diversões? Nós somos idólatras porque nós transformamos no objeto das nossas atuações, das nossas atividades, aquilo que nós achamos que merecemos. Enquanto Deus diz: olha, você foi feito para amar. Você foi feito para olhar para sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos da igreja, para as pessoas de uma maneira geral, criadas por Deus para serem amadas por você. Isso envolve auto-sacrifício, isso envolve abnegação. Mas a nossa cultura diz: não, você merece lazer, você merece divertimento, você merece descanso, você merece tudo. O que? Deixar de tirar o soninho da tarde para ralar amando as pessoas? Não vou fazer isso não. Eu mereço descansar, eu trabalho demais. De fato é difícil, mas você só vai exercitar isso se de fato você ama a Deus. Se de fato você foi amado por Deus ao ponto de ter um coração transformado, mudado, de maneira que você agora tirou o foco de si mesmo e colocou o foco sobre os outros e sobre as suas necessidades, a fim de trabalhar nesta dívida de amor que você tem para com essas pessoas. O John Piper ele diz que é mais ou menos assim a maneira nossa de cumprir a lei. Ele diz: como é que você vive a vida cristã? O que você busca? O que você foca? Você diz: agora eu sou perdoado pela fé, e agora eu tenho a justiça imputada de Cristo pela fé, e agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, somente pela fé. Então agora eu vou me voltar para a lei, os 10 mandamentos e quaisquer outros mandamentos que existam, Romanos 13:9, e vou me concentrar na minha nova habilidade dada por Deus sobre estes mandamentos e vou cumpri-los. Será que isso está certo? John Piper diz que está errado. Não é assim. Ele diz que eu não acho que essa seja a maneira como Paulo nos conduz aqui. Eu acho que ele quer dizer mais ou menos algo como isso aqui: agora eu sou perdoado pela fé, e agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim somente pela fé. Então agora eu vou continuar a fazer do meu foco o Senhor Jesus todos os dias. E eu vou olhar para Ele por tudo quanto minha alma anseia. E da minha união com Cristo, naquilo que Ele fez e faz em mim, eu vou me alimentar de hora em hora, centrando-se em Cristo como o meu grande Salvador
e o meu grande Senhor, aquele que é poderoso, infinito e é o tesouro da minha vida. E com isso eu amarei as pessoas. Cristo será o meu foco e o amor vai ser o meu fruto. Vocês conseguem perceber a diferença? Aquilo que muitas vezes os crentes performáticos, os crentes zelosos, mas sem entendimento, já dominados por Paulo, acham que a grande questão é um grande esforço, um grande empenho por cumprir a lei, por guardar os mandamentos. E John Piper reconhece aquilo que é o argumento de Paulo aqui. O amor é o que nos capacita a cumprir a lei. E o amor começa sendo capaz quando eu amo verdadeiramente a Deus e a Cristo. Se você começar a sua vida todos os dias com um foco de hora em hora no Senhor Jesus, o que vai acontecer é que inevitavelmente a sua maneira de viver, o seu estilo de vida será o Evangelho, será Cristo, e naturalmente o amor será o fruto que abundará no seu coração. Você amará como um estilo de vida, não lhe parecerá uma coisa difícil, estranha, pesada, mas será uma coisa que será natural, pelo simples fato de que Cristo é tudo em você, e tudo para você. Nestas coisas nós seremos amorosos, facilmente amorosos. Nestas coisas nós cumpriremos com facilidade os mandamentos que nos são ordenados praticar. Jesus em João 14, ele fala uma coisa que nós temos dificuldade de entender. Ele diz que se guardardes os meus mandamentos, nisso vocês vão provar que me amam. Mas o que nós não entendemos é que a gente acha que é mais ou menos assim: eu guardo os mandamentos e com isso eu dou uma prova de amor a Jesus. Jesus, o que ele realmente quer dizer é: se vocês realmente me amam, vocês nisso encontram a capacitação para guardar os mandamentos que eu vos dou. Se vocês realmente me amam, vivem com um foco em mim, vivem com o coração posto e centrado em mim, então eu darei a vocês a capacidade, a condição de guardar a minha lei, os meus mandamentos. Entendem a diferença? Nós não amamos Jesus porque somos hábeis em guardar os seus mandamentos. Nós guardamos os mandamentos dele porque nós aprendemos a amá-lo porque ele nos amou primeiro. Simples assim. Como o amor atua em relação ao seu próximo quanto a cumprir a lei? Você pode perguntar para Paulo aqui: como é que eu posso desenvolver essa qualidade? E a resposta de Paulo será: andai no Espírito. O amor é o primeiro dos frutos do Espírito que são colocados em Gálatas 5, de 16 a 22, e ele é o fundamento de todos os outros. O que é a bondade, senão o amor em exercício em direção ao próximo? O que é a mansidão, senão o amor aquietando a sua força? Todas as coisas, elas decorrem do amor. Quer amar, quer cumprir a lei em relação ao próximo, então ande no Espírito, e o Espírito te fará fazer estas coisas. E você ainda pode perguntar: como posso saber se eu estou agindo em amor? Paulo ele é bastante específico em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Ele diz que o amor é paciente. Você é paciente? O amor é benigno. Ele faz o bem. Ele não apenas deixa de fazer o mal, mas ele faz o bem. Você é assim? O amor não arde em ciúmes. Você é ciumento? O amor não se ufana. Ele não se enche, ele não infla. Você anda inflado. Ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses. Ele não se exaspera. Ele não se ressente do mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas alegra-se, regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que você sabe se você ama. Se você estiver experimentando, provando das delícias do amor de Cristo dessa forma, como Paulo descreve aqui, então você está
pagando a dívida, por mais que você não venha conseguir pagá-la. Por mais que você não se livre dela, esteja preso a ela por todo o resto da tua vida, mas você está amando. E esse é o tipo de dívida que é bem agradável, meus irmãos. É mais ou menos como aquele carinha que está apaixonado, vou usar esse termo, né? O Luquinhas apaixonado pela Bárbara. E então a Bárbara pede um livro para o Lucas, aí o Lucas dá o livro emprestado para a Bárbara. Só que a Bárbara nunca devolve. E sempre, vai lá em casa amanhã pegar o livro. Aí chega lá para pegar o livro, a Bárbara, Lucas, eu ainda não terminei de ler. Tem como você voltar amanhã? E aí o Lucas volta no dia seguinte, e o livro continua ainda não tendo sido lido. Vocês acham que o Lucas vai ficar chateado? Acham sinceramente? Esse é o prazer gozoso da dívida que não se paga, do livro que não se devolve. É gostoso amar. Como é bom amar. Deus amou, e Ele é perfeito, e nos amou perfeitamente, e nos deu o prazer de exercitar aquilo que Ele exercita. Portanto, aproveite, goze disso. Não abra mão do prazer que é, abrir mão do seu conforto, abrir mão das coisas que apenas envenenam a sua vida com preguiça, com egocentrismo, e desse a essa coisa tão gostosa que é a abnegação de sacrificar-se para que o outro seja amado. E assim nós devemos fazer com as nossas esposas. Eu preciso a cada dia aprender a sair da minha zona de conforto para amar mais a minha esposa. Érica gosta de massagem nos pés, com creme. Eu tenho, como é que dá o nome? Gastura com creme. Colocar creme na minha mão me dá gastura. Mas como é gostoso, é prazeroso, mesmo superando a gastura, perceber depois a satisfação que ela tem de ter sido amada. Há tantas outras coisas, eu detesto lavar louça. Eu tenho nojo de louça suja. Mas de vez em quando me dá uma vontade tão grande de ter Cristo, de ter a prova e a sensação gostosa de que Ele é o meu Senhor, e eu faço aquele esforço monumental. Vou lá para a pia e lavo algumas louças. E aí nada paga o prazer de vê-la entrando pela cozinha e brilhando o olho porque a louça suja já não está lá. Os nossos filhos, como é gostoso amar os nossos filhos. Você sabe quando você pega alguma coisa bem gostosa para comer, e aí, essa eu vou comer. E aí chega a Débora com um zoião assim, e põe o olho naquilo, e diz, papai eu quero. E aí, adeus a sua zona de conforto, adeus o seu prazer. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que é muito mais gostoso quando nós cumprimos o desenho de Deus para as nossas vidas, do que quando nós insistimos no auto-engano produzido por Satanás, de acharmos que aquilo que nos traz felicidade é fazer de nós mesmos o motivo sempre do nosso prazer e da nossa satisfação. Vamos encontrar deleite e prazer em Deus, e no desenho que Ele nos dá. E nesta manhã o desenho que Ele está afirmando ao coração de vocês é: amem. Amem sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame seus irmãos na igreja, ame a todos quanto Deus mandou você amar. Deus nos abençoe.